E aí, povo brasileiro, 11 horas e 31 minutos. E nós estamos aonde? Ao vivo aqui no Instagram, para conversar com vocês sobre um tema muito legal, né? Os erros que as pessoas cometem, o comportamento que as pessoas cometem depois de uma traição, que muitas vezes elas acham que vai resolver a vida delas, resolver a dor gerada pela traição. E eu quero compartilhar com vocês alguns erros, né? Especificamente, eu tenho assim uma ideia de que 3 comportamentos, né, muito baseado na comunicação, elas são assim terríveis para quem comete, né, gerado por uma traição. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a minha percepção é assim: quando as pessoas sofrem uma traição, elas vivem de fato aquela crise que elas imaginam assim: não, já que me traiu, então é melhor separar, porque não me ama, né? Mas ao mesmo tempo elas dizem assim: nossa, mas eu não quero separar, eu não quero separar. Então as pessoas vivem muito essa crise, né? Do vou separar, não quero separar, vou separar, tal. E aí o que acontece normalmente? Com o passar dos dias, a pessoa chega à conclusão de que ela não quer separar. Mas tem 3 comportamentos. 3 que são terríveis, que a maioria das pessoas cometem após uma traição, e que eu queria te alertar, porque se você estiver tendo esse comportamento, estiver se movendo dessa forma, você com absoluta certeza não vai ter o resultado que lá dentro você deseja. Não é verdade? Porque às vezes a gente diz assim: não quero mais, mas de repente você descobre que você ainda quer. E aí você descobre que você não quer perder sua família. Ainda que você esteja muito magoada, muito ferida por causa da traição, você descobre que você não quer perder. Só que o que é que você faz? Você não quer perder sua família, mas você tem alguns comportamentos que, se você não se atentar e não mudar, você vai definitivamente perder sua família. Então, o primeiro comportamento que as pessoas que sofrem uma traição cometem e que não vai dar certo. Primeiro, a ameaça. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O ser humano, e aí a minha comunicação é sempre olhando mais para as mulheres, porque as pessoas que me seguem, de fato, uma quantidade maior são as mulheres que me seguem. Então, é fato e é verdade. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A ameaça, quando você começa a ameaçar que vai acabar o casamento, que vai separar, que se a pessoa não mudar, que se a pessoa não parar de trair, que a pessoa não parar de pecar, você vai separar, você está ameaçando, eu quero te dizer, como 2 e 2 são 4, que você não vai ter o resultado que lá dentro você deseja. Então, deixa eu te falar. Especialmente o sexo masculino, ele não suporta ameaça. É uma coisa que eu tenho uma percepção de que é uma coisa que é fora. É como se fosse uma coisa assim que ataca literalmente o DNA do homem quando ele é ameaçado. Então, se você hoje se comporta falando, né, e ameaçando o seu cônjuge de divorciar por causa da dor gerada por causa da traição, escute o que eu estou te falando, não faz isso. Esse comportamento não vai ter o resultado que você deseja. Acredite em mim. Segundo comportamento, e perceba que muito do que eu vou falar com vocês está baseado em comunicação, né? Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, um segundo comportamento que eu vejo que as mulheres cometem, né, e que é terrível, além da ameaça, é o comportamento da acusação. Toda oportunidade que ela tem, ela passa na cara do cara o pecado que ele cometeu. Toda oportunidade que ela tem, ela senta na mesa para almoçar, ela deita na cama, ela tá no chuveiro, se ela tiver qualquer oportunidade, ela passa na cara dele o que ele fez. Ou seja, uma comunicação acusativa. A primeira comunicação é a comunicação de ameaça, a segunda comunicação é a comunicação acusativa.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Toda vida que você traz a situação do pecado dele e passa na cara dele, o que ele cometeu, deixa eu te falar, você tá empurrando ele um pouquinho mais pro vício do pecado. Um pouquinho mais. Então, observe, gente. Eu fiz um podcast ontem, quero aconselhar vocês a assistir. Foi um podcast bem longo, 2h30, mas foi bem legal, bem completo. Esse momento aqui hoje eu vou precisar ser um pouco mais breve. Mas olha só, o pecado, ele gera prazer. Preste atenção. O pecado, ele gera prazer, ele não gera felicidade, ok? Felicidade e alegria são atributos do céu, não são atributos da terra. Escuta isso. Alegria, felicidade são atributos do céu. O que a terra proporciona é prazer, ok? Prazer na carne, tá? Alegria, felicidade, paz, amor, perdão são atributos da eternidade. Então você não pode dizer pra mim que uma pessoa está em pecado e está feliz. Não existe isso. Isso é contra a palavra. Isso é antibíblico você fazer esse tipo de comentário ou ter esse tipo de pensamento. Mas o prazer é real. Gente, eu tô aqui no carro, parei pra poder dar aula pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo parar meu telefone pra não ficar batendo tanto. Pera aí, Brasil, que eu vou tentar fazer uma parada aqui e ver se dá certo. Oi? Pra ver se não cai, né, gente? Mas não tá tão, tá tão certo, não. Oi? Pera aí, gente. Calma, vai dar certo. Deixa eu tirar aqui esse negócio. É que eu tive reunião na escola das crianças, atrasou um pouquinho, mas vai dar certo, Brasil, não desiste. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Ah, deu certo, vambora. Agora vai dar certo, gente. Deixa eu ficar bem confortável aqui para bater esse papo com vocês, aqui dentro do carro. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? O pecado gera prazer. Então, constrói aqui Ei, presta atenção. Nós vamos construir uma possibilidade do que você pode estar vivendo. Eu quero que vocês entendam que eu não estou justificando o pecado, mas eu estou explicando o pecado. Explicar é diferente de justificar. Entende? Então, olha só. O homem está no pecado. O pecado gera prazer. E o prazer, a Bíblia fala em Provérbios 5 e também Provérbios 3, que o prazer, ele entorpece. O pecado, ele entorpece, como um vinho. Ou seja, quando a pessoa está no cativeiro do pecado, quando a pessoa está ali na prática do pecado, ela começa a viver um processo de entorpecimento. Então ela fica com a mente, gente. Vocês já perceberam que quando a pessoa começa na prática do pecado constantemente, você desconhece a pessoa que você diz, rapaz, eu não casei com esse cara não é possível. É outra pessoa. Por quê? Porque ele está entorpecido. Né? Então pensa comigo. Ele tá ali na prática do prazer, tá na prática do prazer, tá na prática do pecado, e ele vai vivendo aquele entorpecimento. E aí, olha que coisa interessante. Ele chega em casa, aí ele tem uma esposa, que a comunicação dela é de ameaça, ou acusando ele o dia todo. Qual é o prazer que ele tem nisso? Zero, pelo contrário. Então, toda vida que ele chega em casa, ou que ele tenta fazer um acesso à esposa e a comunicação dela, ao invés de ser inspirativa, ela é danosa. Então, o que não faz com ele? Ela pega a humanidade dele e faz a humanidade dele desejar mais ainda o pecado. Óbvio e evidente, gente, que eu não estou dizendo para vocês que a culpa é sua dele estar no pecado. Mas eu estou te falando que é um conselho. Se você está tendo uma comunicação com ele de ameaça, ou uma comunicação com ele onde você fica passando na cara dele o pecado que ele cometeu, você está empurrando cada vez ele mais para perto do abismo. Ou seja, você está empurrando ele cada vez mais para o pecado. Então, o que eu quero que vocês entendam é que não funciona. Não funciona. Esse comportamento de ficar passando na cara... Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, Nathalie, tudo que eu vivi com o Beto, não foi 1, 2, 3, 4, 5, 3... Inúmeras traições. Quando eu vivi o meu processo, quando eu vivi minha cura, né? E eu vivi minha cura, eu não condicionei minha cura e não condicionei meu processo pela a decisão dele de mudar ou pela decisão dele. Não, eu decidi mudar por amor ao Senhor. Eu decidi mudar porque eu descobri um prazer em Deus
inenarrável. Uma coisa que eu digo, eu vou ficar perdendo tempo querendo mudar o Beto? Vou nada. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou ver minha cura, eu vou ver meus processos. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês podem perguntar pro Beto. Se vocês verem em qualquer canto abordar, vocês podem perguntar pra ele. Sabe quantas vezes eu passei na cara do Beto os pecados dele? Nenhuma. Porque se a própria Bíblia diz que Deus lançou no mar do esquecimento e nem ele lembra mais, pra que eu vou trazer o lixo do pecado dele pra dentro da minha casa de novo? Eu não tenho que trazer pro meu marido a memória dele, o pecado dele. Eu tenho que trazer pro meu marido a memória do que traz esperança. Então o que eu preciso falar? Eu preciso falar do amor de Deus sobre a vida dele. Eu preciso falar das coisas maravilhosas da eternidade. Vocês entendem? Então é diferente, precisa ser diferente. Então deixa eu te falar, você passar na cara do seu marido o pecado dele, esfregar toda oportunidade, não vai resolver. Pelo contrário, você vai se afastar cada vez mais dele. E se você é a pessoa que revela Jesus na sua casa, se você é a mulher de Deus, imagina o Deus que ele está vendo em você, né? Jesus não é. Porque Jesus não acusava ninguém. Jesus veio para perdoar os pecados, né? A terceira coisa que as pessoas cometem, né? A primeira é a comunicação de ameaça, a segunda é a comunicação acusativa, e a terceira coisa que as pessoas fazem é a comunicação de cobrança. Essa também é fatal. O que acontece com a maioria das pessoas? Quando elas chegam pro cônjuge, elas sofreram uma traição e elas decidem perdoar, colocando várias condições. E a partir dessas condições que ela coloca, toda hora que ela se comunica com ele, ela faz aquela comunicação, cadê seu telefone? Por que você não me atendeu? Por que você não está fazendo isso? Você não disse que ia mudar? Você não disse que ia voltar para casa? Você não disse que tudo que você fosse fazer? Ou seja, ela fica o tempo todo cobrando, sabe? E as cobranças dela são baseadas nas condições dela. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Não existe um homem na face da terra que supra as condições de uma mulher. Não existe. Sabe por quê? Porque são dois seres antagônicos. Os anseios da mulher parecem que são insaciáveis. Então, não é que ela quer ganhar uma flor. Ela quer ganhar um buquê com 12 flores vermelhas, com uma branca no meio. E ela precisa estar com papel aveludado. Vocês estão entendendo, gente? O homem, gente, ele é prático. Ele chega na floricultura e diz assim, minha filha, tem um buquê aí? Tem, me dê aí, quanto é que é? Paga o cartão e vai embora. Aí a mulher fica numa cobrança baseado nas expectativas dela e nas condições dela, que às vezes ela também nem comunica o marido. Ela quer que ele adivinhe que ele tem uma bola de cristal. E homem não suporta, gente. A comunicação, cobrando o tempo todo, ela não é eficaz. Vocês estão entendendo? Então, esses três comportamentos, né? Você ameaçar, você ficar toda hora julgando, criticando, né? Passando na cara dele o que ele faz. E a terceira coisa é você ficar toda hora cobrando. É ineficaz. Acabou, gente. Esquece isso. Sabe? É um comportamento humano que tem ineficiência. É ineficaz no espírito. Não adianta. Se a tua humanidade tem prevalecido, né? Agora constrói aqui comigo, né? Cara, a minha humanidade tá detonada. A minha humanidade tá sofrida, tá magoada, tá decepcionada. Aí a minha humanidade domina uma restauração de um casamento. Deixa eu te contar. O que você vai conseguir é terminar de destruir seu casamento. É fato. E eu sei que ainda que você esteja muito magoada e muito ferida, no fundo você não quer perder sua família. Ainda que ele tenha sido um canalha, ainda que ele tenha sido um mau caráter, né? Que todas nós achamos todos esses termos, né? Ah, mau caráter, canalha, não presta, não me ama. Ainda que a gente tenha todos os conceitos que justifiquem as nossas emoções, deixa eu te falar, a Bíblia é muito clara pra gente que ela fala que enganoso é o coração e mais corrupto do que todas as outras coisas. Ou seja, quando você se move pelo seu coração, e principalmente um coração que está ferido, imagina o caos que você vai viver no teu dia a dia. Imagina a confusão que você vai viver no teu dia a dia.
Então, quando eu falo para as pessoas, né, quando eu tô aqui nas redes sociais, com as minhas alunas, quando eu falo para elas assim, cara, para tudo. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que uma das coisas que eu peço para as minhas alunas, quando a gente começa o processo delas, que eu peço para elas fazerem, é para parar de orar pelo marido? Vocês sabiam disso? Por quê? Porque quando você ora, você cria expectativa. Quando você ora, você ama. Quando você ora, você idealiza. Então, o que acontece? É fato e é verdade que se você precisa viver a cura, para de orar, ex-marido, para. Ora por você. Se derrama você em Deus. Apresenta para Deus o que você está vivendo. Sabe? Fala assim para Deus, pô, Deus, hoje tá difícil pra caramba, né? Hoje eu tô com vontade de matar meu marido. Confessa mesmo. E fala assim, Deus, eu quero querer perdoar. Eu quero querer amar. Eu quero querer me livrar. Porque às vezes a gente também nem quer. Às vezes, olha o que eu vou falar pra vocês. Às vezes, você tá muito mais decidida a alimentar a sua dor do que viver a cura dela. Porque você está se movendo pela tua humanidade. Aí você acha todas as justificativas para permanecer na dor. Só que deixa eu te falar uma coisa. Permanecer na dor, quem morre é você, não é ele não. Não tô entendendo. Voltou? Voltou ou não? Voltou? Gente, que coisa louca esse Instagram. Louco! Não entendi, gente. Ele parou, decidiu parar. Então vamos lá. Então, diante do que eu tô conversando aqui com vocês, eu tô apresentando pra vocês o que de fato não funciona. Por quê? Porque é muito ruim, gente, a gente andar 40 anos no deserto. É muito ruim a gente estar anos orando e não ver resposta às nossas orações. É muito ruim, gente. Agora, por que será? Aí você diz assim às vezes, nossa, será que Deus não tá ouvindo minha oração? Será que Deus não quer resolver minha oração? Por que será que Deus não me responde? Sabe por quê, gente? Porque a própria Bíblia fala. Você pede e não recebe. Porque pede mal, para esbanjar no seu próprio prazer. Então, quando você viver a sua cura, você não vai pedir mal. Quando viver a sua cura, você não vai ser egoísta. Quando você viver a sua cura, você não vai pedir pro seu prazer. Você não vai pedir para passar na cara de ninguém. Você não vai pedir para mostrar para os outros que você conseguiu. Não, você vai pedir o que o coração de Deus pede. Você vai pedir e vai agradecer pelo que Deus vai te dar. Então, tudo muda. Vocês entenderam? Então, o propósito inicial é esse. Eu queria compartilhar esse tempo aqui com vocês. O Instagram tá bloqueando de novo, gente? Que bênção, meu negócio tá todo doido, né? Mas vambora, vai dar certo. E eu queria compartilhar esse tempo aqui com vocês, o que não funciona. Então, se você pensa que o que não funciona é uma comunicação de ameaça, é uma comunicação acusativa e é uma comunicação julgadora. O que funciona? O contrário disso. O que é o contrário de ameaça? O que é o contrário do julgamento? O que é o contrário da cobrança? Essas são as comunicações que funcionam. Então, toda vida que você for falar, passa pelo filtro das comunicações. Pensa um pouco o que você pode estar fazendo ou falando, que ao invés de estar construindo, está destruindo. E lembre-se, tudo que você vive hoje, você está pavimentando para uma descendência.
Então, se hoje a tua comunicação e o teu casamento tá indo para buraco abaixo, né, tá sendo ineficaz, a pergunta que eu te faço essa é a pavimentação do caminho que você vai fazer para seus filhos? Pensa sobre isso. Tudo que você fizer tá pavimentando o futuro dos seus filhos, né? Ou está destruindo o futuro dos seus filhos. Então, pensa um pouco sobre isso. Muito bom estar aqui com vocês. Quinta-feira, às 11h30, nós temos de novo um tempo marcado aqui com a Nath. Essa live vai sim ficar gravada e eu desejo no meu coração que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Ajuda as pessoas a mudar a comunicação e ter mais resultado. Resultado bom. Bom, gente. Bom. E é isso que Deus conquistou pra gente na cruz. E eu espero que eu tenha contribuído com a tua vida de alguma forma. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. E até quinta-feira. Tchau.